Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui mais para um podcast. Espero que gostem da nossa equipe Heart Team. Dessa vez, Guilherme Levi, convidado Cleilton, nosso especialista em PIC do hospital que eu faço residência, da Casa de Saúde São José. Também faz parte da comissão, né, que aprofunda todas as técnicas e a parte de segurança que vem em relação à PIC. Né? Você apresenta pra gente, pra quem está assistindo a gente tanto no seu quanto no nosso. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Guilherme. Boa noite. Primeiramente queria agradecer o convite de estar Muito aqui obrigado. nesse podcast, nessa gravação, nessa live. Agradeço a toda a equipe que está presente aqui conosco. Meu nome é Cleilton do Vale, sou enfermeiro especialista em acesso vascular, formado pela Ictus Cordes. Tenho como mentor René Brandão, que é o idealizador da terapia infusional News também. Tenho o Instagram Terapia Funcional em Foco. Sou membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem do Corém, Rio de Janeiro. E atualmente sou especialista e trabalho como gestor do time de acesso vascular da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, Maitá. É uma honra enorme. Eu sempre, desde o início da residência, eu conheci melhor o que é PIC e tudo que envolve PIC com você. Sempre que você está funcionando, vou atrás para aprender. E acho que nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Que é o acesso de PIC e o que é, né? E quais são as vantagens dele. Como primeira pergunta, eu ia pedir para você explicar para quem está nos assistindo o que é PIC. Como é que você explicaria para eles? Na verdade, Guilherme, eu queria contextualizar inicialmente falando sobre o que é terapia infusional. Quando a gente fala em PIC, na verdade, PIC é meramente um braço da terapia infusional. Hoje a terapia infusional é uma especialização. No Rio de Janeiro, por onde eu sou formado, que é pela Ictus Cordes, é a única especialização em terapia infusional que existe no estado do Rio, que é coordenado pelo René Brandão e o Lélio Lima também. É uma especialização nova no quesito de pós-graduação. E o que envolve a terapia infusional? A terapia infusional envolve toda a questão relativa ao acesso vascular e ao paciente. Se porventura for falar de ultrassom, que é o que eu uso, que você usa, que a equipe médica usa, está englobado na terapia infusional. Se eu falo de PIC ou se eu falo de CICC, que é cateter central, que vocês funcionam, está englobado no meu portfólio de tratamento também, de trabalho. Quando a gente fala em qualquer segmento, seja curativo, seja iatrogenia, seja produtos, insumos, tecnologia, farmácia, farmacovigilância, almoxerifado, enfim, todo esse conceito de forma bem abrangente é terapia infusional. Então engloba todo o serviço, né? Tanto a parte propriamente do acesso, né? Quanto a parte da técnica, a parte do suporte, a parte da equipe multidisciplinar que envolve tudo isso, né? Isso é um conceito importante também, até para as pessoas entenderem o que é, né? Sobre o que você falou, né? Destrinchando da parte mais visual para a parte menos visual, né? Como é que você explicaria a punção do catéter da DPIC propriamente dito, né? Que seria um central com as características dele? O catéter, o CICC, que é a terminologia que a gente utiliza para o famoso CVC, que é o catéter venoso central, que é totalmente de autoridade médica, diferente do catéter de PIC, que é um catéter que também ele vai até o mesmo ponto final, que é a junção cavatrial, que a gente sempre conversa quando a gente está visualizando o eletro, enfim, vendo as imagens de radiologia. Ele só tem a diferença de inserção. No caso, o catéter central, que é o CICC, você pega uma veia mais profunda. A PIC a gente acaba pegando uma veia mais periférica, geralmente basílica, cefálica, braquial. Então, para a equipe de enfermagem ou para a equipe médica, a gente acaba tendo acesso por essas veias. Mas o final e o fundamento dela são as mesmas. Claro, tem a questão de tempo, e aí a gente vai entrar em outra questão de tempo pela Anvisa e tudo mais, mas a função dos dois dispositivos são os mesmos. O tempo, eles têm um alargamento diferenciado de um ao outro, mas a questão de PIC hoje
ele vem sendo difundido de forma ampla. Hoje, por exemplo, lá no hospital a gente faz uma média de 110 punções por mês de PIC. A gente tem uma média de 2.340 catéter dia na unidade. Então, a gente teve um aumento astronômico em relação a dispositivo vascular. E, claro, o carro-chefe hoje do serviço de terapia intravenosa é a PIC. É a PIC. Então, recapitulando, né, uma característica importante é que é um acesso central, mas com inserção mais periférica. Né? Exatamente. Tem algum benefício dele ser periférico? Bem, quais são os benefícios? Vamos colocar um paciente COVID. Paciente COVID, se ele estiver pronado, daria para colocar um cateter subclávio, jugular? Mais complexo. A PIC já daria para colocar. Okay? Porventura o paciente estivesse entubado com catéter alto, o risco de contaminação, às vezes fluidos e tudo mais, seria maior do que um catéter no braço. Exatamente. Fora o tempo, um catéter, por exemplo, lá no hospital, lá na São José, a gente já ficou 7 meses com um catéter no paciente, o mesmo catéter durante 7 meses. Há estudos que já ficaram pacientes com até 2 anos com o mesmo catéter. E quando a gente vai falar sobre catéter central, CICC, a gente tem um tempo menor. Acaba tendo um tempo menor, tem a questão de se for jugular, que tem toda uma manipulação com relação a jugular. Então, os benefícios com relação ao catéter PIC, e aí, por exemplo, a gente entra também na questão de medicamentos. Eu posso fazer todo tipo de medicamento que um catéter central com CICC pode ser feito também. Legal. Então, tem as mesmas características, né? E pode fazer os mesmos medicamentos, pode ter o benefício de durar um tempo maior, exatamente por ele ser mais distante, evitar a infecção, ter mais facilidade de infusão em situações específicas, né? Uma curiosidade de quem assiste. A PIC tem mais de um lumen, tem duplo lumen, tem mais vias possíveis? Pensando aí, comparando com o triplo lumen, por exemplo. Não sei se é, né? O catéter PIC ele tem mono, duplo e triplo. Todos eles têm uma via power, que é uma via que tolera até 325 PSI, ou seja, se porventura eu tiver que fazer um contraste em bomba, sem problema nenhum eu consigo fazer de forma plena um catéter de PIC, catéter de poliuretano, que ele tolera a pressão. E hoje a gente só tem até triplo lumen, diferente do CICC, que você tem até o pentalumen, a gente hoje tem até 3 lumens para fazer uma punção de PIC. Legal, só de chegar no triplo lumen já é muito importante, né? Tem muitos serviços que, apesar de catéter central, poucos serviços também têm o pentalumen, né? Então, acaba que se iguala, né? Quando a gente pensa numa equiparação, né? Então, pode fazer contraste, pode fazer qualquer medicação. Posso fazer NPT, nutrição parenteral, posso fazer amina. Pode fazer nora, pode fazer dobuta. Exatamente, posso fazer sedação, antibiótico terapia, reposição, ou seja, tudo quimioterapia também. Por isso que o nosso portfólio hoje no hospital, ele abrange todas as unidades, desde a oncologia, futuramente a TMO, que teremos também um portfólio grande de função de PIC, terapia intensiva e a clínica, como você já conhece. Né? Da parte principal é a parte de oncologia, como você falou do TMO, transplante, né? Os pacientes que ficam mais tempo, normalmente é um paciente que está fazendo um tratamento quimioterápico, precisa de um acesso, e o acesso também é mais difícil, né? E seguindo ainda nela, na PIC, os cuidados em relação à higiene, por aí vai, são iguais? Muda alguma coisa? Não, com relação aos cuidados, propriamente dito, tem a desinfecção, né, que é até 15 segundos pela literatura, com suave de álcool, a troca de curativo a cada 7 dias, com curativo clorexidina, que é o famoso CHG. A gente, no caso da PIC, a gente tem a mensuração do perímetro braquial, que é extremamente importante, porque, querendo ou não, é um dispositivo que pode ser que haja uma trombose. Então, esse cuidado com relação à avaliação diária do perímetro braquial é extremamente relevante. Esses são os principais cuidados. Em relação, né, a gente falou de higiene com a clorexidina, e falou do perímetro braquial, seria para a gente acompanhar caso tenha edema, tenha um aumento, pensando numa trombose, né? Exatamente, se tiver um aumento significativo, se tiver calor local, rubor, dor. Certo. A gente sempre orienta no hospital
a equipe acionar a equipe multi para a gente poder de repente fazer um Doppler nesse paciente. Se porventura houver uma trombose ali associada, a gente entra com um tratamento farmacológico. E aí, dependendo de cada doente, a gente espera aí pelo menos 72 horas para poder reavaliar esse doente. Ver se de repente vai ser necessário sacar o catéter, se a gente vai conseguir aproveitar. Entendi. Fora isso, tem a manutenção, que a gente chama de a manutenção do próprio catéter, que é com a lavagem de fluxo turbilhonado, que é para evitar a obstrução do catéter. Porque, querendo ou não, ele tem um French relativamente ideal, mas às vezes tem um gauge de 18, 19. Então você tem que ter um cuidado importante para que evite a obstrução daquele dispositivo. E a gente vem trabalhando muito isso lá no hospital, para que a gente não tenha catéteres obstruídos e, consequentemente, retiradas desnecessárias por conta de uma manipulação inadequada. Certo. Então, de certa forma, caso tenha trombose, a gente faz a medicação, né, pela própria trombose, propriamente dita, né? Retira esse catéter. Não retira, ou retira. Isso vai dependendo de uma avaliação múltipla. Ah, entendi. Porque, na verdade, você tem que tratar pelo menos 72 horas. Ah, pode ser que regrida e a gente não precise, né? Exatamente. Isso é importante. Então, não é uma regra. Não é uma regra. Legal. Porque, às vezes, até um colega médico chega, vamos tirar o catéter. Até orienta os meninos isso, a equipe isso. Vamos tirar o catéter. Na verdade, se ele tem um trombo associado, qual é o grande risco de eu tirar aquele catéter? Soltar o trombo para fazer um TEP, né? Exatamente. Então, a gente tem que realmente fomentar essa tratativa. Então, a gente aguarda, com segurança. Medicamento, acompanhamento. Legal, isso deve ser um medo de muitos profissionais ainda, que não tem a prática do dia a dia, né? Exatamente. Falando do acesso, a parte de punção é feita da mesma forma que um acesso profundo de jugular? Com ultrassom, tem alguma característica específica? Na verdade, hoje a nossa metodologia, a gente utiliza o guia de agulha, que dá uma segurança muito grande para a gente, uma assertividade de 100% dos casos, evitando iatrogenias, como até punção de plexo ou de repente uma punção de artéria, e a gente consegue ter uma assertividade. Fora isso, a gente tem uma tecnologia hoje chamada Sherlock 3CG, que é um sensor que nós colocamos no tórax do paciente e automaticamente a gente consegue navegar esse catéter. Eu consigo ver onde esse catéter se encontra, se porventura ele cefalizar ou for para a contralateral, eu consigo visualizar esse catéter e corrigir ele no momento oportuno. E claro, que é o ponto-alvo, quando ele estiver sepultando, indo para a junção cavatrial, eu consigo, através da onda P, confirmar esse catéter. E o que isso me propicia como técnica? Eu não tenho a necessidade, por exemplo, de dar uma radiação nesse paciente, de fazer um raio-x nele. Por quê? Automaticamente eu já confirmei através da onda P esse catéter e eu não preciso dessa confirmação radiológica para esse paciente. Então esse conjunto, esse combinado de técnicas de atualização, tanto de produto quanto de técnica, ele vem alavancando muito e fomentando o uso do catéter PICC nas unidades hospitalares, não só hospitalares, mas também como pacientes em residência, clínicas, enfim, ele tem aumentado muito significativamente o número de catéteres. Legal. Então, em resumo, quando a gente pensa na PICC em relação à punção, a gente faz da mesma forma com ultrassom, com segurança. Vocês têm um benefício mais interessante ainda, que é o guia de punção, né? Isso, o guia de agulha. Guia de agulha permite você ter mais assertividade. Mais assertividade, mais segurança. Realmente, para quem só faz punção venosa profunda, é bem interessante, porque normalmente a gente não vê. É um guia que realmente se posiciona no ultrassom, né? E você consegue literalmente guiar essa agulha isso aí. Até a veia, então é bem interessante na prática. E tem, rapidinho, tem para catéter central também, para CCC. De repente, vai chegar para vocês aí, acho que essa é uma boa. Realmente, quando eu tenho a chance de acompanhar, realmente ajuda muito. Essa assertiva fica bem... Eu nunca vi o cliente errar, né? É tudo 100% de acerto. Além disso, temos o Sherlock, né? Que o Sherlock acaba sendo a monitorização que a gente vê até na figura do post, que bota como se fosse uma aparelhagem aqui, né? Essa aparelhagem faz como se fosse um vetor de V1, e a gente, quando vai passar esse catéter, né? A gente visualiza, a gente brinca que é um pirulito, né? Pirulito. A gente pode botar um ícone, um item, né?
para ver na tela do ultrassom e guia, literalmente falando, esse catéter até a junção cava atrial, que é onde a gente quer posicionar tanto o central quanto a PIC, né? Ambos centrais. E a gente vê a diferença na onda P, né? Passando por ali, a gente pode ver a onda P mais negativa, ao ver ela negativa, o sinal que passou, volta, a gente deixa ela posicionada numa onda P positiva, tá certo? Exatamente. Certo. Não tem como falar de eletro com um cara que hoje é uma representatividade do eletrocardiograma hoje no estado, né, do país. Estamos aprendendo devagarinho, tem muita coisa para aprender. Estamos nessa maratona. Seguindo ainda no acesso, né? Tem as características de acesso, a gente falou da parte da higiene, falou da parte da própria punção do Sherlock. Tem mais alguma coisa específica na equipe para fazer, para a gente, melhor perguntando, né? Como que é a sua formação para chegar nesse acesso? Do time? Isso, tanto do time quanto como é que foi sua história de formação? Como que funciona? A gente começou o projeto junto com a Ivonete Costa lá na São José em 2016, com o primeiro curso, que o René Brandão foi lá, ministrou o curso pra gente. Na época eram 10 alunos, 10 enfermeiros que começaram o projeto, e desses 10 alunos, 10 enfermeiros, a gente começava a funcionar, tinha um número hoje bem reduzido no início, e aí as coisas foram criando uma proporção maior, e chegou ao momento onde o René orientou a Ivonete tentar construir um time para poder alavancar. E aí ela comprou a ideia, junto com a direção médica, com a equipe do Dr. Neno, e me convidaram. E aí como que funciona hoje o meu trabalho? Além da parte de PIC, que é um pontual, como eu falei, tem toda a parte de estruturação em relação a processos de acesso vascular. Então, quando eu falo em acesso periférico ultrassom, tem protocolo para isso desenhado e tem treinamento específico desenhado. Quando eu falo em hipodermóclise, tem todo um trabalho montado e treinamento de capacitação e protocolo para hipodermóclise. Ativação de port-cat, inclusive avaliação de insumo para port-cat também. Produtos e insumos, toda essa questão de avaliação de custo-benefício, custo-efetividade, acaba perpassando por mim para a gente fazer uma análise junto com as equipes múltiplas, farmácia, CCH, de algo mais assertivo e embasado na literatura atual. O meu grupo de PIC hoje funciona da seguinte forma: a gente faz um curso anual, às vezes semestral. Agora a ideia é fazer um curso semestral para capitanear profissionais que queiram fazer parte do time. Hoje, nosso portfólio de trabalho engloba plantonistas e rotinas. Hoje, quase 100% dos rotinos são capacitados à punção de PIC, e fora a parte toda do contexto de terapia funcional. Além disso, depois que eles fazem o curso, tem a questão da habilitação, que aí leva algum tempo, 5 a 10 punções, para eles poderem estar habilitados a funcionarem sozinhos, beira-leito. Depois disso, além disso, tem a questão de nivelamento. Por exemplo, vem um colaborador de fora, quer fazer parte do time, quer fazer parte do grupo. A gente tem que entender esse momento, como ele se encontra na questão de procedimento, e a gente faz um nivelamento com esse colaborador. Eu acabo entrando 1, 2, 3 funções, porque dependendo de instituição que ele vem, ele tenha alguns tipos de processos que não é o nosso processo. A gente tem um nivelamento. Uma vez que eles passam por esse nivelamento, eles entram no time. Legal. A gente estrutura uma escala. Hoje a gente tem profissionais quase todos os setores, quase todos os plantões, para poder atender a demanda de catéter PIC na instituição. Legal. Então você contou pra gente como que foi seu planejamento, né? Como que foi a formação, tanto do grupo, quanto do grupo, né? A gente acabou revisando até modos de terapia infusional, não só o catéter central, a hipodermóclise, eu nunca consigo falar. A gente conseguiu falar também do portocat, né? E você deu a forma de preparação, né? Em geral, eu achei interessante o quesito de quando o profissional vem de fora, ele também tem uma parte de nivelamento, né? Isso é interessante para poder deixar todo mundo trabalhando na mesma sintonia. Exatamente. Né? Até porque, às vezes, a pessoa sabe fazer da mesma forma, mas vem de outro setor, né? E acaba não tendo
uma metodologia do grupo, né? Isso é muito importante. E seguindo dentro do que você comentou, falando da hipodermóclise, o que é esse acesso, primeiramente, que as pessoas normalmente não sabem? Quando que a gente vê normalmente? Geralmente, a hipodermóclise acaba se vendo um número maior na oncologia, ok? Mas é interessante saber que não é somente na oncologia que pode se fazer, pode ser feito em qualquer âmbito hospitalar. Âmbito de residência, por exemplo, de home care. Até porque é um acesso à hipoderme. Eu tenho a questão estrutural de volume em cada sítio. E cada sítio diferente eu tenho um certo volume para ser feito. E eu tenho também o portfólio de medicamento que atende quase todas as medicações, mas eu tenho aí um ponto de atenção. Okay? Em algumas literaturas, como a Sociedade Brasileira de Gerontologia, você pode se fazer com scalp, porém pela Anvisa 2017, a gente só faz com catéter sobre agulha, que é o famoso gelco, mais conhecido como gelco. Como o nosso protocolo institucional ele é pautado na Anvisa 2017... Só para eu aproveitar a sua deixa. Qual é a diferença entre um e outro? Que você disse em relação ao gelco e a agulha. Um é só agulha, o outro é com gelco? O scalp é uma agulhinha, é metálica. Então, por que a própria Anvisa não preconiza? Preconiza o scalp somente para coletas rápidas de sangue ou para medicação rápida. Porque você tem um risco ali de atrogenia e risco de formação de biofilme. Pela Sociedade Brasileira de Gerontologia, eu posso deixar até 5 dias ali essa agulha. Mas o cateter sobre agulha eu posso deixar até 11 dias. E pela literatura da Anvisa eu também posso deixar até 7 dias. Então hoje, no meu portfólio de trabalho do hospital, a gente deixa 7 dias um cateter sobre agulha, que é um gelco nessa hipodermóclise para esse paciente. Interessante. É um acesso que muitas das vezes as pessoas não conhecem, né? Exatamente por não ter, às vezes, o contato com propriamente pacientes mais oncológicos, que é o público muitas das vezes que tem esse acesso, e é o próprio conhecimento do profissional que sabe fazer esse procedimento, né? Que apesar de ser de certa forma mais simples, até que o catéter central que você nos ensinou, ele é mais específico, né? Exatamente. Então nem todo mundo sabe fazer. Dando ao próximo passo, ao PortoCat, o grupo de terapia infusional ele mantém o PortoCat? Qual é as principais ações em relação ao PortoCat, principalmente ali no paciente que mantém aquele PortoCat um tempo grande? O PortoCat é um catéter totalmente implantável, feito pelo colega cirurgião ou cirurgião geral. A nossa prestação de atendimento com relação à manutenção e cuidado. Hoje, algumas instituições usam, por exemplo, heparina para fazer o lock de catéter que a gente chama. Hoje na instituição, lá no hospital, a gente só usa o sorinho fisiológico. As pessoas se assustam porque você vai usar um soro fisiológico e fazer uma manutenção a cada 30 dias. Será que isso atende? Atende perfeitamente. Hoje a nossa manutenção é a cada 30 dias. Quando o colega vai fazer uma prescrição de ativação de portas de manutenção, automaticamente todos os materiais já vêm vinculados. Então ele não tem aquele tempo ocioso de ter que ficar pedindo material, perdendo tempo ali para fazer puxar esses insumos para ele. A gente faz um treinamento a cada 6 meses para nivelamento de todos os profissionais do hospital, tanto na questão de hipodermóclise quanto na questão de PortoCat, que é cateter totalmente implantado, para que haja um nivelamento e entendimento do processo, do procedimento que a gente tem implementado no hospital. Legal. Então, de forma resumida, né, o PortoCat é um acesso que fica muito tempo no paciente, por exemplo, oncológico, propriamente também é uma possibilidade. E como funciona quando a gente fala de reativar? O que seria reativar o PortoCat? Só para quem está, às vezes, pensando num recém-formado que está vendo a gente. O que seria ativar? Ele está com um PortoCat, está ali, né, debaixo da pele. E aí, quando a gente tem que ativar, eu tenho que fazer um preparo daquela pele, tem toda uma estrutura, né? Tem todo um processo para ser feito, mas em grosso modo, é quando eu pego uma agulha, coloco naquela câmera e ali eu aspiro o conteúdo, faço turbilhonamento e coloco a medicação para infundir ali. Essa agulha ela fica
até 7 dias também. Certo. E se porventura o paciente tiver que ficar mais tempo com aquele porte ativado, com aquele catéter totalmente implantável ativado, a gente vai tirar, vai fazer todo o processo novamente, colocar uma nova agulha. Certo. Ok? Troca, né? Exatamente. Tiro, faço todo o processo e coloco uma nova agulha. Quando eu falo em desativar, de fato, tirar. E aí eu faço o lock de catéter. O lock de catéter é quando eu preencho aquele catéter ali dentro. Em algumas instituições, por exemplo, elas usam heparina. Hoje, as atualizações literárias já falam apenas no sorinho fisiológico. Então, eu coloco 20 ml de sorinho fisiológico naquele catéter para fazer o lock de catéter. Legal. A gente falou do catéter central, falou da hipodermóclise, falou agora saiu. Agora sempre sai, tem que sair. Falamos do portocat. Em relação aos outros acessos, pensando no profundo mais próximo, mais alto. Uhum. E, por exemplo, acesso de diálise. Vocês também fazem parte do cuidado desses acessos ou não? Mais por curiosidade mesmo. Hoje, na instituição, a nossa responsabilidade é voltada mais para os curativos. Quem faz a manipulação dele é a equipe que é terceirizada hoje lá do hospital, que é fazer o lock do catéter. Hoje a gente faz o lock, no caso deles, com citrato, mas aí a parte de acompanhamento eu acabo acompanhando e ajudo nos processos, mas quem manipula diretamente no lumen e no hub são os profissionais da diálise. Legal. A equipe nossa de enfermagem, ela só atua na parte de cuidado com relação aos curativos desse catéter. Hoje a gente tem esse desenho. Possivelmente com a entrada da TMO a gente pode mudar aí o perfil. De repente a equipe da TMO começa a ter mais propriedade desse dispositivo. E a gente já tem também todo um treinamento já baseado para essa mudança de cultura dentro da instituição. Legal. E vai sempre evoluindo, né? Falando de próximos passos, né? A gente estava discutindo, por exemplo, um vídeo que você me mandou daquela PIC, né? Fora daqui do Brasil, cada constituição acaba funcionando de uma forma e acaba dando, não sei se a palavra é autonomia? Pode ser autonomia para o profissional, falando da enfermagem propriamente dito, de fazer procedimentos diferentes, né? Tanto no México quanto nos Estados Unidos, pelo que a gente estava vendo, a gente pode fazer o portocat, o acesso central à PIC tulinizada, entre outras coisas diferentes. Você conta pra gente o que você vê lá fora que funciona diferente daqui, você acha que vai mudar? Lá, por exemplo, tem o PIC-Port, né? O PIC-Port é um catéter totalmente plantável, só que ele é geralmente colocado no mesmo local no catéter de PIC, geralmente no membro superior. Então, é um produto que a gente tuneliza, que a gente estava até conversando, que hoje tunelizar pela nossa legislação a gente não pode fazer, a enfermeira não tem amplitude para fazer, legalidade para fazer, mas lá fora eles conseguem fazer com total autonomia, faz a tunelização e coloca esse porte. E esse porte é utilizado por uma PIC, ele vai ativar como se fosse um catéter aqui na região do subclávio. Legal. E isso lá eles fazem, né? Mas não seria as peculiaridades da autonomia de cada país propriamente dito, né? Exatamente, de cada legislação, né? Exatamente. De cada legislação. Se porventura nós tivéssemos hoje uma legislação que desse essa autonomia, igual por exemplo, pontos. Certo. Se eu tivesse que colocar um PIC-Port, eu teria que dar ponto. Okay? Só que eu não tenho hoje legislação para dar ponto, a não ser um enfermeiro obstetra, que pode fazer fisiografia. Certo. Então, se for uma outra necessidade de rafia, já não posso. Ok? Entendi. Por exemplo, o enfermeiro pode fazer, no caso da PIC, botão anestésio. Entendi. Hoje a gente tem uma legislação que ampara para que eu faça o botão anestésico no catéter de PIC. Certo. Então, algumas outras não. Então, assim, tem algumas peculiaridades que, claro, através dos estudos, através dos trabalhos científicos, a gente com certeza vai acabar tendo essa abrangência. Igual, por exemplo, o PAM. Hoje o enfermeiro, pelo Conselho Federal, ele pode fazer uma punção de PAM.
Legal, não sabia também. Pode. Tanto a parte de rafia também não sabia. Mas para contextualizar, né, a pique da própria equipe, ela é fixada não com ponto, né? Ela é fixada com Um stage lock, que é um estabilizador. É um estabilizador. É como se fosse médica sempre generaliza, né? Mas parece é literalmente um estabilizador. Acaba deixando num certo trilho, né? Exatamente. Esse acesso. E fica ótimo, né? E acaba evitando também infecção, né? Exatamente. A longo prazo. Tem mais benefício do que o próprio ponto. Sim, até porque quando a gente vai pela literatura, pela própria Anvisa, já preconiza não utilizar pontos de fixação de catéter apenas no estabilizador. Mas a gente entende que é um trabalho a ser feito. Por exemplo, um estabilizador de repente na jugular, Não seja tão bom. Exatamente. Então, assim, são peculiaridades relativas ao serviço, a cada serviço, mas que a gente tem ampliado aí esses conceitos, atendendo a literatura. Então, falamos de quase tudo sobre os principais, né? O PortoCat, Hipodemóclise e a PIC. Agora vamos... Tem mais alguma pergunta em mente? Não. Eu vou ver aqui. Tem uma pergunta dos internautas. Tem uma pergunta aqui. Ah, legal. Thaís pediu para... Thaís Gomes pediu para falar sobre tunelização. Tunelização. A gente acabou entrando, né? Tunelização. O que você vê como a tunelização? Você acha que a gente, nos próximos anos, a gente vai ter esse contato? Você vai poder fazer a tunelização? Acredito que sim. É uma técnica invasiva quando eu coloco um catéter e faço um túnel por debaixo aqui do subcutâneo do paciente, automaticamente eu entro na jugular e deixo esse catéter lá na junção cavatrial. Geralmente acontece com um paciente com PEMICAT, PortCat também. Aí quando você vê o paciente que tem aquele, né, o catéter aqui por cima, então geralmente é um catéter tunelizado. Hoje é um catéter que é só feito pela equipe médica, cirurgia vascular, cirurgia geral, mas é um processo que, através da ciência, do empoderamento, sem sombra de dúvidas, a gente possivelmente vai, daqui a um tempo, tá? É só questão de tempo. É só questão de tempo, exatamente. Tem outra pergunta aqui também. Me conta aqui. Poderia falar um pouco de PI, CC por jugular externa? Em jugular externa, PI, né? CC. O bullying com o nosso backstage. Falando da PIC... Também, por favor. Falando da PIC em relação à jugular externa. Exato. Tem alguma especificidade? Não, na verdade tem a questão de mensuração, que tem uma mensuração diferente, um pouco diferente só com relação ao membro. É uma prática não tão utilizada, porém não proibida, mas a grande maioria dos profissionais preferem de fato no membro superior. Pela jugular externa, muito pouca gente faz, mas dá para se fazer, desde que tenha o conhecimento técnico para tal procedimento. A mensuração não se torna tão diferente, né? Você só precisa fazer as mensurações exatas. Claro, se tiver um Sherlock 3CG vai ser muito mais fácil, você vai ter uma assertividade, mas é um processo que atende também na nossa literatura, da nossa legislação. Falando do Sherlock, até voltando, né, à pergunta anterior, é uma tecnologia de difícil acesso? É uma coisa que a gente vê muito pouco, né? É uma coisa de difícil acesso, depende de um ultrassom específico? Na verdade, eu acho que é o futuro, né? Eu acho que é o futuro, inclusive para catéter 6cc também, né? Que hoje já tem empresas que fabricam catéteres 6cc com a tecnologia através de um AP, que também vai ser o futuro. Por quê? Porque você tem uma assertividade no procedimento e você minimiza o risco de iatrogenia e tanto de posicionamento, né? E a questão também de radiologia desnecessária no paciente, entende? Então, com certeza, é uma tecnologia que hoje ela está sendo amplamente difundida nas grandes instituições, hoje já tem, se usa algumas, mas instituições públicas federais também já têm. E sem sombra de dúvidas é o que o futuro vem trazendo aí pra gente. Legal. De mais cuidado, de mais assertividade, de qualidade para o paciente. Sem sombra de dúvidas é o que vem de novidade para todo mundo. Já é uma novidade, né? Mas que vem aí ampliar para vários outros espaços. Legal. Tem uma pergunta aqui também. Me conta. Juliana diz: IPICC em MMII seria MM2? MM... Tem dois traços. Membros inferiores. Membros inferiores. Existe a possibilidade? Existe sim. Em membro inferior também.
Hoje no hospital, geralmente quem coloca é a equipe médica, coloca em membros inferiores, que também é um exemplo de paciente que não tem, por exemplo, de membros superiores, ou se porventura tiver FAV, ou mastectomia com esvaziamento. Um paciente, às vezes, um pescoço um pouco mais aumentado. Então você tem essa opção também. E se porventura a gente for colocar um membro inferior e tunelizado, a gente tem um menor risco de contaminação. Porque, querendo ou não, a região inguinal acaba sendo uma região mais contaminada. Por mais que o preparo seja adequado, a própria localidade acaba sendo... Para todos os acessos. Para todos, PAM, CCC, PIC. Então, se você tuneliza, deixa esse catéter... Facilita, minimiza o risco de heterogeneia e minimiza o risco de contaminação de infecção de catéter. O posicionamento dele teria alguma característica específica em relação a tamanho? Levaria até algum lugar? Usaria o Sherlock? Não, na verdade eu não usaria o Sherlock, porque a gente não chega lá. Não chega lá. Mas aí geralmente a gente sobe um pouquinho com ele acima da virilha para poder acessar. Um espaço específico. Exatamente. Né? Legal. Mas aí geralmente os profissionais têm mais assertividade, mais domínio com ele nos membros superiores. Sim, eu nunca nem vi no membro inferior. Não, eu já vi. Tem até um colega nosso, o doutor André Salgado, ele já tem expertise com essa técnica. Então, na grande maioria, geralmente o vascular ele tem mais habilidade. Ele também faz, né? Exatamente. Ele é sensacional, aprendi muito também com ele. Tem mais alguma aqui na frente? Tem aí? Tem. Enfermeira Edivana. PIC pode ser funcionada em região femoral? Respondendo, né? Seria femoral. Teria mais algum lugar na perna que poderia ser feito? Vocês que tenha visto alguma vez? Não. Femoral, né? Legal. Tem mais? Kelly, o que acha de formação de times de terapia intravenosa com característica híbrida entre enfermeiro e médico? Eu acho que... É o correto, talvez, né? O junto, né? Acaba trabalhando junto. Exatamente, porque não tem como você capacitar uma equipe de acesso vascular de terapia funcional de forma, por exemplo, online. Então tem aquela questão do toque, da mensuração, da sensibilidade, do cuidado, do próprio procedimento. Então, assim, toda a questão, vamos colocar online para nossa área prática, é algo que a gente realmente tem que avaliar de uma forma bem interessante, para evitar que a gente forme pessoas e alunos de uma forma... que a parte prática, no final das contas, é totalmente diferente, né? Você vai conversar com o paciente, vai explicar o que você vai fazer o acesso, vai tentar até propriamente transformar aquilo num momento não tão desagradável, né? E muitas das vezes a gente consegue e o paciente fica confortável, né? Exatamente. Você faz um acesso e fica tudo bem, né? E não fica uma coisa maçante, tanto para a gente quanto para o paciente, né? Aproveitando, né? Muitas das vezes precisa de alguma sedação para fazer esse procedimento, a maioria com anestésico local? Não, todos com anestésico local. Todos. Só um paciente específico no hospital que a gente acaba tendo que sedar por conta de agitação dele. Mas 100% dos pacientes somente com anestesia local. Legal. Quais são os cuidados no pós-punção do PIC? Os cuidados são os curativos, porque quando a gente punciona o paciente, a gente coloca um curativo convencional, que é o gás microporo estéreo ou gás THDM, dependendo de cada instituição, mas que seja uma cobertura estéreo, amparado pela literatura. 24 horas a gente coloca um curativo com o CHG, que a gente chama, que é cloroxígeno de diamante. Sempre esperam essas 24 horas? Sempre tem que esperar, porque tem a questão de sangramento, edema e tudo mais. E a mensuração diária desse membro, conta da questão da trombose, de aumento de perímetro braquial. E, sem sombra de dúvidas, a manutenção é um ponto extremamente alvo com relação à manutenção do dispositivo para o melhor cuidado e melhor atendimento a esse paciente. Legal. Tem mais aí? Tem mais aí. Diga um pouco sobre o equilíbrio assistencial e econômico na terapia infusional. Quem que fez a pergunta? Já sei quem é, mas vamos lá. René Brandão. Sabia. Professor é assim mesmo. A pergunta correta. Faz de novo aí a pergunta, por gentileza. Diga um pouco sobre o equilíbrio assistencial e econômico na terapia infusional. Quando a gente fala em custo... Primeiramente, obrigado, professor, por assistir. Dar essa honra de assistir a gente. Né? Muito bom. Quando a gente fala em
essa questão financeira, óbvio que tem todo o cenário de atendimento, cenário de qualidade, cenário de empoderamento, mas a gente está falando de uma instituição, por exemplo, eu, Cleio, estou falando de uma instituição privada, que tem o viés financeiro. Então, quando a gente fala em uma terapia infusional assertiva, a gente minimiza gastos. Por exemplo, se eu tenho hoje, igual eu falei, mais de 2.400 catéter dia, e eu tenho 100 IPCS, por exemplo, uma IPCS tendo um custo aí de 70, 80 mil. Vou ter um custo ou não vou ter para o hospital? Tem um custo. Tem um custo para o hospital. Sim. Mas se eu tenho uma assertividade, eu tenho esse mesmo número de catéter tendo 1 ou 2 IPCS. Diminua esse custo? Melhora muito. Melhora muito. Se eu tenho, de repente, um processo que ele me deu uma rentabilidade importante depois, no final, do meu faturamento. Também positivo. Se eu tenho menos iatrogenia. Positivo. Se eu tenho menos perda de material. Positivo. Por conta de um treinamento qualificado. Adequado, né? Por conta de uma manutenção adequada do dispositivo. Então, toda essa questão com viés financeiro, o enfermeiro de terapia funcional ele tem que ter na mente. Embora todas as outras questões de atualização, procedimento, processo, treinamento, capacitação, a questão financeira tem que estar latente dentro dele, para que ele tenha, claro, que a própria instituição consiga sobreviver com o processo que a gente está implementando dentro da unidade. Coisas importantes também, né? A própria economia em tempo, que o tempo que ele dura seria o tempo de, por exemplo, 2 catéter centrais, propriamente dito, né? Então, 2,666. 6C6. Então tem inúmeros pontos positivos, né? Exatamente. Economicamente falando, que também acaba sendo importante tanto para o público quanto para o privado, né? Principalmente que é o que a gente está vivendo. Sim. Mas no público, acaba sendo uma coisa que não é muito usada? Não, é usada. É usado até porque você tem uma melhoria. Por exemplo, se você tem um paciente que está internado com uma osteomielite numa instituição pública, que seja, ok? Sim. As medicações, os antibióticos são agressivos? São agressivos. Imagina você tendo esse paciente com uma punção, sendo 50 dias de internação, sendo funcionado 4 vezes a cada 4 dias. Pior coisa possível, né? Flebites. Flebite, parte emocional do paciente. Exatamente, às vezes uma infiltração, um extravasamento. Mas se você de repente coloca um cateter assertivo, isso aí a gente chama de fluxo decisório. Então, se eu coloco um dispositivo assertivo nesse doente, que possa ter o tempo de tratamento da terapêutica dele, 50 dias que seja, com o dispositivo, seria melhor para ele ou pior? Ele está no serviço público. Em todos os sentidos. Exatamente. Então, a terapia infusional hoje não é só meramente a questão do serviço privado, também para o serviço público. Legal. Isso é bom lembrar, né? Que também as pessoas não têm tanto contato, pode achar que não é realidade no público, e sim é realidade no público. Muitas das vezes fica num hospital mais especializado, exatamente pelo acesso de patologias que precisam dela, né? Mas é uma realidade e é usado com sabedoria, até como a gente falou, tanto no privado quanto no público, o custo é importante, né? Pensando em saúde pública, pensando numa instituição de forma objetiva, né? Tem mais uma pergunta aqui. Me conta. A PIC tem maior risco de trombose porque... A gente comentou, né, também, tem um risco de trombose. Tem um risco maior? Sabe dizer se tem alguma coisa objetiva? Não, na verdade, quando a gente vai fazer uma punção, por exemplo, de PIC, existe uma tríade de Virchow que a gente avalia, que é extremamente relevante. Às vezes, quando você não avalia a tríade de Virchow, você acaba potencializando o risco. Estase venosa, enfim, uma série de outros contextos que depois a gente pode estar falando. Mas uma avaliação assertiva, até com relação ao percentual de oclusão de catéter, se você não tiver esse viés de avaliar de forma correta o tamanho do vaso com relação ao tamanho do catéter, você acaba tendo aí um risco maior. Mas se você tiver linkado com todos esses conceitos de forma plena, você minimiza muito o risco de trombose. Hoje nosso risco de trombose é 0,3%.
5, eu acho, lá, muito pouco. A gente tem um número astronômico de catéter. E a trombose é uma raridade, né? É uma raridade. Uma exceção. É uma raridade. Nós temos, acho que todo mundo tem. Mas tem um número extremamente... Também como o próprio central, né? O CCI e CC. A diferença é que o central... Tem até um número maior, provavelmente. Pois é, mas aí o que acontece também? Nem todo mundo faz, por exemplo, um Doppler depois que tira um catéter. Certo, correto. No membro superior, por exemplo, já é visível. Jugular, subclaviano, você não vai ter essa percepção. Você só teria essa percepção se porventura você tivesse catéter e fizesse um Doppler. Então, se você não tiver incluído o seu protocolo, essa expertise, você está com o paciente vai estar com trombo e você vai estar... Você não vai ver. Exatamente. Quando não solta, né? Acaba gerando problemas piores. Né? E aí depois vão tentar investigar de onde que veio essa situação e ele é um catéter que o paciente já está avaliando há um tempo. Legal. Tem mais alguma pergunta por aqui? Eu vou abrir as perguntas que a gente anotou. A primeira pergunta: o catéter de PICC é uma realidade usada como uma proposta de linha infusional, mais segura na terapia endovenosa? É mais segura ou ela tem a mesma eficácia das outras que a gente conversou? O que eu acho? O que é importante se ter? E aí, para quem trabalha com terapia infusional, é um fluxo decisório assertivo. De repente pode ser uma proposta terapêutica. De repente o central para uma outra proposta terapêutica mais assertiva. Certo. Então, o fluxo decisório em detrimento ao portfólio de medicamentos que ele vai estar fazendo é o que dá todo o acerto para ele. Claro, na grande maioria das vezes, a gente entende que o catéter PICC hoje é uma grande escolha. E aí a gente já desenhou aí quais são os melhores momentos de utilização. Então, por exemplo, um catéter PICC para um paciente que é oncológico, é melhor. Dependendo da proposta. Isso Exato. Já é visto, né? O paciente, de repente, fizer uma cirurgia abdominal que precisa entrar uma nutrição parenteral, paciente grávido em terapia intensiva, mas de repente o paciente chegou com um PAF pela sua emergência, não vai ser assertivo para você. Você vai individualizar mais uma vez, né? Entendeu? Na parte da saúde é mais importante ver o paciente, pensar qual é o plano para ele em relação a 10 dias, um mês, É o plano 6 terapêutico meses. dele, exatamente. Então, o fluxo decisório é o ponto-chave para você ter aí um acerto com relação a todo o portfólio de dispositivos que a gente tem. Inclusive, por exemplo, da punção intraóssea, que a gente nem comentou. Legal. Que hoje é um projeto que a gente tem aqui lá no Hospital para Frente, que também ele tem ali o seu lugarzinho, mas também para um momento específico, exatamente. Também é um tema importante. Intraóssea dá para fazer uma live só de intraóssea. Em relação à próxima pergunta aqui... Quem fez a pergunta? Essa pergunta foi a enfermeira Lorena Gama. Lorena Gama. Obrigado, Lorena. Enfermeira da Bahia, especialista lá da Bahia, Hospital da Bahia. Tem algumas perguntas delas aqui. Peraí. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para manter a segurança na utilização dessa linha de infusão? Entendendo o processo que se inicia até o final desse... Eu entendi como todo o processo, tanto da punção até a retirada, né? Eu acho que o processo ele vem com relação a treinamento de equipe, não só o treinamento da equipe de quem vai estar funcionando, mas a equipe que vai estar na assistência atendendo o paciente, como também expertise da equipe médica, por exemplo, e às vezes tem um paciente que está com uma febre, e aí o paciente às vezes está tracostomizado, com uma sonda vesical, e o primeiro ofensor que a equipe às vezes acha pode ser um catéter. Então, de repente, essa discussão multi, e aí digo, tanto enfermeiro quanto médico, aí seria interessante chegar a um consenso de qual seria a melhor escolha. Será que de repente vai ser tirar um catéter central? Ou será que vão fazer uma tomografia, vão fazer um exame de urina? O treinamento conjunto com a equipe, com relação à manutenção do dispositivo, é um ponto-alvo para que se perpetue esse catéter por um longo tempo na terapêutica desse doente. Mais uma vez, né, a conversa multidisciplinar não tem como. Levando ao melhor desfecho. Ao melhor desfecho do paciente, né? Entendendo
propriamente como está o aspecto da própria PIC, não tendo sinal de infecção, não tendo aumento, não sendo o foco que você busca, né? Exato, não tendo uma presão leucocitose, PCR alterado. Então, assim, eu acho que esse olhar de uma forma macro que é interessante. E aí vale pontuar que, de fato, a gente tem que estar sempre se atualizando com relação a esses quesitos, para que haja uma discussão saudável e não nada de briga entre médico e enfermeiro, mas sim uma discussão saudável para o melhor desfecho. Ao bem do paciente, exatamente. No final das contas. A próxima pergunta também da Lorena Gama. Nossa, ela fez muita pergunta, essa menina. Tem mais? Beleza. Ó, voando o tempo. Quais são os principais caminhos para implantação do time de terapia intravenosa e a estratégia gerencial para a qualidade dessa assistência? Muitas das coisas você falou, mas sintetizando nessa pergunta legal. Na verdade, é criar um grupo estratégico. E aí, quando eu falo em grupo estratégico, um enfermeiro, um médico, um farmacêutico, uma equipe de CCH, para desenhar os processos de forma assertiva, depois capitanear o grupo, capacitar esse grupo, criar protocolos robustos e atualizados, certo. Ter uma tecnologia de ponta, claro, em algumas unidades, outras a tecnologia de forma assertiva para aquele momento, e usar da melhor artimanha tanto do portfólio de acesso a dispositivos que a gente possa estar fazendo uma escolha mais justa e assertiva para o plano terapêutico desse paciente. Mas aí a formação de time é uma coisa bem interessante. Tem o Rafael Domit que fala sobre isso também no trabalho dele aqui no Rio de Janeiro, e é algo que veio para ficar. Hoje as grandes unidades elas têm trabalhado com a questão de time, não só de time de acesso vascular, mas como time de lesão, que hoje é um ponto estratégico na unidade, nas unidades hospitalares, tanto privada quanto pública. Interessante, né? Agora, as equipes são de extrema importância, né? Tem a de curativo, a própria CCH, que já é da parte de infecção, de acesso. E isso vai dando mais qualidade a certas coisas que muitas das vezes eram negligenciadas, né? Exatamente. Eu acho que ter um dono, né, no serviço é um ponto estratégico, né? Sim. Ter um dono e ter processos e pessoas de forma harmoniosa para que haja sucesso no seu processo. Legal. Seguindo, pergunta do professor René Brandão. Qual a importância da formação profissional nessa terapia infusional? Não, é extremamente relevante. Da mesma forma que o enfermeiro igual tem a Thaís Gomes lá no hospital, que é formada em lesão, estomaterapeuta. O enfermeiro que trabalha com a questão de terapia intravenosa é extremamente relevante ter uma formação. Que ali ele vai conhecer todos os vieses, tem a questão de capacitação, a questão de treinamento, a questão de conduta, a formação de time. Então, vários processos ele vai estar aprendendo nessa formação, no caso, uma pós-graduação de terapia infusional. Quanto tempo é essa formação? 1 ano e 6 meses de formação. Uma residência, né? Exatamente. É 1 ano e 6 meses. Que o professor Renan Brandão, que é um dos... É o professor. Ele é o professor. Não é da Casa de Papel, mas é o professor. Melhor ainda. A pergunta dele também. Perguntando, também a gente respondeu de certa forma, mas dos desafios que você enfrentou para essa implementação, né? Se teve alguma coisa que você não contou pra gente dessa implementação, algum desafio, alguma coisa específica? Não é um desafio que eu tive, mas acho que o desafio que algumas unidades têm, e eu acho que é o ponto-alvo. O ponto-alvo de um serviço de terapia infusional de alta qualidade, de alta performance. É você ter um gerente de enfermagem, um diretor médico que comprem a ideia. Legal. Se você tem um diretor médico e uma gerente de enfermagem que compra a ideia de formação de um time de acesso, de um time de lesão, faz funcionar, né? Funcionar. Gera literalmente estímulo para a própria equipe. Exatamente. Né? Então foi o que o Dr. Neno e Ivonete Costa compraram a ideia, e hoje a gente tem colhido resultados satisfatórios hoje no hospital. Pelo tempo seria a nossa última pergunta, por fim. Pergunta da Lorena Gama. Quais seriam as principais diretrizes
dessa prática infusional, né? Isso deve dar uma live só pela pergunta. Mas tem alguma coisa que a gente não falou? Não, acho que a gente abordou, acho que de repente diretriz, não sei se ela está falando de literatura. Se for caso de literatura, a gente tem a Anvisa, tem a Influenza, que a gente hoje trabalha de forma plena com esses protocolos pautados nessas literaturas, como o CDC também, e aí a gente vai... Por aí vai, né? Exatamente. Mas são os principais aí, os carros-chefes hoje da terapia funcional hoje no planeta. Legal. Deu certinho. Tem mais algum? Tem. Falar sobre o Sherlock. Ele dispensa a confirmação da posição do PIC por meio do raio-x? Quando a gente fala em Sherlock 3CG, foi o que a gente estava falando. Ele dispensa. Claro que o protocolo da instituição tem que ser muito assertivo. Como que eu comecei a fazer o uso do Sherlock 3CG? A gente trabalhou durante 3 meses fazendo a navegação e confirmação e depois o raio-x. 3 meses fazendo isso, para a gente poder ter a confiabilidade, não só a gente como enfermeiro, mas a direção médica, a gerência de enfermagem e os médicos assistentes e a própria direção médica ter confiabilidade no processo. Porque também a gente compra o produto, mas a gente tem que mostrar de fato os resultados. E a gente passa 3 meses fazendo essa dobradinha. Estudo, né? Exatamente. E no final a gente conseguiu ver que 100% dos casos foram assertivos. Então hoje na instituição, quando a gente confirma através do Sherlock 3CG, 100% de liberação. E hoje a equipe, tanto de enfermagem quanto a equipe médica, já entende que quando a gente confirma, já pode liberar o catéter, que não vai precisar de radiografia. Então isso é bem bacana. E vantagem em relação ao paciente, né? Menos o raio-x, em relação à logística do próprio hospital e custo, né? Exatamente. Então ele ganha em todos os lados. Tanto para a equipe, quanto para o paciente, quanto financeiramente. Legal. Tem mais algum? Não? Foi vasto, né? Se a gente tiver alguma pergunta, a gente responde no próprio Instagram. Exatamente. Gostaria de agradecer muito a sua presença, professor, que tem a oportunidade de acompanhar agora todo dia, quase, né? Já fica lá no meu andar, né? Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de agradecer. Sempre convidado para a próxima live em breve. E sigam, né? Terapia Infusional. Passa o arroba certinho para eles. Arroba Terapia Infusional em Foco. Só seguir lá. Segue lá e a gente vai fazendo o nosso planejamento para seguir sempre aprendendo. Exato. E também é CG Cardio, que o cara tá crescendo aí, o cara é muito bom. Segue o rapaz também que vai aprender muito. Muito bom, gostaria de agradecer.